A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 25. Romanos, capítulo 7. Do versículo 13 ao versículo 25. Página 1225. Romanos, capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 25. Página 1225. Podemos ler, irmãos? Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. É uma passagem, eu diria, irmãos, difícil de expor, difícil de explicar, mas é uma passagem extremamente importante para nós cristãos. Bem semelhante ao que nós estudamos de manhã na escola bíblica, o que nós vamos estudar hoje aqui, irmãos, não é destinado para as pessoas aí fora. São realidades da vida cristã que é exclusiva dos salvos, daqueles que foram resgatados da sua antiga vida de pecados e agora têm uma relação com Cristo e, consequentemente, têm uma relação diferente com o pecado. O pecado ele não está longe de nós, ele está pertinho, ele está dentro de nós. E por isso, nós vamos ter uma relação diferente com o pecado. E grande parte dessa relação, como nós vamos estudar hoje, irmãos, envolve você se entristecer, reprovar o pecado que está em você e lamentar por ele. E nós vamos entender, os irmãos vão perceber que pelo que nós já estudamos no capítulo 7, até o versículo 13, Paulo ele fala no passado, os verbos são no passado. Por quê? Lembra da ilustração do casamento? Ele fala do teu antigo casamento com a lei e a relação dura que existia com você e a lei. Por causa do quê? Do pecado. O pecado trazia uma condição de ruína sobre a tua vida e, no final, a morte. Mas aqui, a partir do versículo 14, Paulo vai falar no presente. Ele vai apresentar a realidade da lei e como ele olha para o pecado que ainda continua nele, em grande parte,
e ele vai apontar para a reação que uma pessoa regenerada tem quando ela olha para os pecados, como ela se sente e qual que é a opinião que ela vai ter sobre os próprios pecados, opiniões bem diferentes que ele tinha quando ele ainda não estava em Cristo. Antes ele tinha uma opinião sobre o pecado e uma reação emocional, intelectual em relação ao pecado. Agora, quando ele peca, ele vai ter outras reações. Paulo ainda está ensinando sobre o assunto mais amplo da justificação pela graça mediante a fé. Depois que Paulo defende, explica e exemplifica a doutrina da justificação pela fé, ele começa a partir do capítulo 5 falar sobre os frutos da justificação pela fé. Lá no capítulo 5 que nós aprendemos que o crente ele está seguro em Cristo, seguro na sua salvação porque ele foi justificado. No capítulo 6, ele vai apresentar um outro fruto, a santidade ou a santificação. No capítulo 6, ele vai falar sobre a liberdade da escravidão da lei. E nós já estudamos aqui no capítulo 7 isso. No capítulo 7, até o versículo 6, nós aprendemos que o cristão ele é libertado da escravidão do pecado. E agora, irmãos, nós vamos aprender um outro fruto, que é a tua sensibilidade ao pecado. Podemos usar uma expressão mais forte, o ódio que o crente tem ao pecado. O cristão odeia? Sim, o cristão odeia. O que ele odeia? As outras pessoas? Ele odeia o que, irmãos? O pecado. E não é bem o pecado que está nos outros, é o pecado que está dentro dele mesmo, do coração dele. Este último fruto é apresentado, irmãos, na forma de 4 lamentos. Paulo vai apresentar 4 lamentações, quando ele, não olhando agora para o pecado da igreja, ou para o pecado do mundo, mas quando ele olha para o pecado dele, ele vai abrir o coração dele e fazer 4 lamentações, elas vão crescendo em intensidade, até que ele faz uma última lamentação que nós vamos ver aqui. Para Paulo fazer essa lamentação, no versículo 13, irmãos, ele apresenta um diagnóstico do pecado. Um exame que ele faz, uma opinião que ele tem diferente sobre o pecado que ele não tinha antes da conversão. Vamos ler o versículo 13? Olha o que ele vai dizer, irmãos. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Nós finalizamos o culto no domingo passado falando 3 coisas sobre a lei, que ela é santa, que o mandamento ele é santo, ele é justo e bom. Então, em resumo, Paulo ele vai trazer aqui, que o mandamento ou a lei é o quê? Uma coisa boa, uma coisa que vai trazer benefícios, vai abençoar as pessoas, vai trazer glória para Deus. E ele vai fazer uma pergunta. Logo, tornou-se-me o bom. O que ele quer dizer aqui por bom? A lei. Tornou-se-me a lei que é boa em morte? Ele vai dizer assim, de modo nenhum. A lei ela vai trazer o juízo por causa dos pecados. Mas quem que te conduz para isso? É o pecado. O pecado que nos faz quebrar a lei de Deus e nos colocar contra a lei de Deus, e estar debaixo da condenação da lei. Isso é o que torna a lei antes da nossa vida em Cristo uma coisa terrível para nós, porque nós estamos debaixo da maldição da lei. Qual que é a maldição da lei? A morte, a condenação, a reprovação de Deus, e vai trazer a morte. O pecado, irmãos, é o pior mal que existe. Vocês sabiam disso? O pecado, ele é pior que a própria morte. O pecado, ele é pior que o próprio inferno. E por quê, irmãos? Por quê? Porque o pecado é o que te leva para esses lugares. O pecado é que vai nos matar um dia, o nosso corpo físico. Por que as pessoas morrem? Por causa do pecado. Por que a Bíblia vai trazer a questão da realidade e esse lugar de dores e sofrimento chamado inferno? Por causa do pecado. E onde está o pecado, irmãos? Como a gente brincou no domingo passado, é uma nuvenzinha que está por aí, pairando? Onde que está o pecado? Tem um hospedeiro. É o teu coração, é o teu ser, ele está lá dentro de você. Então é algo terrível, o pecado é algo horrível. Não existe nada pior na existência, na criação, do que o pecado, irmãos.
É uma obra maligna que nós realizamos e está dentro de nós. Irmão, só aqui já bastaria para a gente estar lamentando. O pecado ele é terrível, é uma doença, a pior doença que existe, e nos torna escravos dela, completamente escravos dela. O que o crente vai fazer então? Lamentar. O crente pode reclamar? Sim, o crente pode reclamar. Não das circunstâncias, que é pecado, não de Deus, não de outras pessoas, mas do pecado. Nós somos orientados então a reclamar na Bíblia, a se queixar. Do quê? Dos nossos próprios pecados. E é isso que Paulo vai fazer aqui. Ele vai se lamentar, e nesse lamento dele, ele vai tirar lições importantes que vão ser úteis para nós como crentes também. O versículo 14 ao versículo 17, nós vamos ter o primeiro lamento. Vamos ler, irmãos? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, é isso que eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. As 4 lamentações aqui, irmãos, que ele vai fazer, são baseadas em 3 coisas, 3 tópicos. Paulo ele vai apresentar a condição dele, por que ele está se lamentando, por que eu estou me lamentando. Ele vai apresentar a condição, olha só, por que eu estou me lamentando. Eu não estou dramatizando ou exagerando o meu problema. Existe uma causa que ele vai apresentar. Existe uma condição e existe uma causa para isso que ele também vai falar. E ele também vai apresentar a causa disso daí. E a prova. E nós vamos passar por esses 3 tópicos em todos os lamentos. A primeira coisa que ele vai trazer aqui, irmãos, no versículo 14, é a condição que ele se lamenta. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Não é coisa boa? A lei é algo espiritual. Qual que é o lamento dele? Qual que é a queixa? Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então a lei não é um problema, porque ela é espiritual. A salvação pela graça mediante a fé não substitui ou desvaloriza a lei, porque a lei nunca foi um meio de salvação, como observado anteriormente. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, o que nós temos lá? Uma lista de heróis da fé, falando da maneira como eles foram salvos, a maneira como eles foram exemplos, não porque eles eram cumpridores perfeitos da lei, mas eram o quê? Exemplos de fé. A salvação, irmãos, é pela fé. Mas isso torna a lei dispensável na nossa vida? Depois da fé cristã? Depois que você é salvo? Não. A lei é espiritual. Se ela é espiritual, então ela é uma coisa boa. Mas Paulo ele vai se queixar de uma condição. Qual que é a condição dele? Eu sou carnal, vendido sob o pecado. A ideia é que, embora os crentes não estejam mais na carne, a carne ainda está neles. Nós saímos da condição que nós estávamos. Mas qual que é o problema? A carne ainda está em nós. Em sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo descreve os cristãos de lá como carnais, meninos em Cristo. Ele já não ama o mundo, ele não é mais o escravo do pecado, mas ele ainda está sujeito ao engano e ainda é atraído por muitas das seduções do pecado. No entanto, o cristão não pode ser feliz com seu pecado, porque é contrário à sua nova natureza e porque ele sabe que aflige o seu Senhor, bem como sua própria consciência. Paulo não era mais um perseguidor da igreja e um assassino de cristãos. Agora ele era um cristão perseguido e que morreu como mártir. Todavia, ele olhava para dentro do seu coração e via, por exemplo, como nós lemos já, a cobiça. Ele via desejo por coisas proibidas. Ele olhava lá para o 10º mandamento e falava, eu violo o 10º mandamento. Eu achava na minha cabeça, quando eu estava lá no pecado, que eu era cumpridor da lei, que eu estava tudo muito bem comigo. É quando você faz uma prova na escola, você acha que você vai tirar 10. A hora que você mostra, o professor corrige, está lá um zerão, um vermelhão. O professor te mostra, você tirou 0. É exatamente isso. Quando Paulo olhou para a condição dele de pecado, ele viu que ele não tirou 10. Em nenhuma matéria espiritual, ele tirou 0. Isso trouxe convicção de pecado sobre a vida dele. Trouxe uma nova realidade, uma nova perspectiva sobre ele. O orgulho se transformou em quebrantamento. As pessoas estão aí fora.
vivendo suas vidas em pecado, e elas acham que estão tirando nota 10 com Deus, irmãos. Na cabeça dela, seguindo a intuição dela. O que é intuição, irmãos? O que é o instinto? É você fazer as coisas baseado no que você acha, sem realmente, de fato, buscar respostas concretas. Você conhece alguém, principalmente os mais idosinhos assim? Olha, eu acho que você precisa ir no médico, hein? Você precisa, não, eu estou muito bem. Eu estou muito bem de saúde. Você tem que ir no médico, você não está muito bem de saúde, não. Olha só como é que está a tua perna, olha só isso aqui. Você deveria buscar um médico. Não, estou super bem. Quando a pessoa não aguenta, quase morrendo, às vezes é obrigada a ir no médico. A hora que vê os exames lá, o cara está quase tendo um infarto, está quase, às vezes, morrendo. Irmãos, essa é a condição que nós nos encontramos. Nós buscamos, por instinto, por intuição, achar que a nossa condição perante Deus está boa. Mas quando você ouve o Evangelho e você crê em Cristo, e a tua vida é transformada, Deus te dá um novo coração, essa perspectiva muda. Você é capacitado agora para enfrentar a tua própria condição, a tua real condição de pecado. Paulo não era, então, como nós vimos aqui, mais um perseguidor da igreja. Ele não estava matando cristãos, não podemos pensar nisso. Mas o que ele via ainda no coração dele, irmãos? Pecados. E como crentes, nós também, talvez, a gente não vai ter o mesmo estilo de vida que nós tínhamos antes. Mas ainda assim, algumas coisas vão ficar. Um orgulho, ou um hábito da mentira, enfim, uma série de, uma vaidade, um orgulhinhozinho ali escondido no teu coração que vai ficar escondidinho ali, e vira e mexe, ele vai sair, vai dar as caras dele. Esse pecado, ele vai ter que ser examinado, e o crente ele vai ser capacitado para isso. Se nós formos ler o versículo 23, Paulo ele vai repetir essa ideia que ele traz aqui nesse versículo. Ele fala assim, ó, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. As duas passagens, irmãos, vão trazer aqui a ideia de alguém que é escravo de alguém. Ele fala que, aqui Paulo, ele fala que ele foi vendido para o pecado. Eu sou carnal, fui vendido para o pecado. E aqui nessa passagem ele fala que os membros dele servem à lei da carne. Com o entendimento ele serve a Deus, ele compreende, ele deseja, ele quer as coisas de Deus, mas ele vê outra coisa aqui puxando ele para baixo. Vê uma cordinha puxando ele para o outro lado, para fazer, talvez voltar aquelas mesmas coisas que ele fazia antes, vivia antes. Em alguma medida ele se percebe voltando para aquilo. Essa é a nossa condição. Nós vamos estar sempre nessa tensão, uma corda esticada. Uma corda sempre esticada. Você tem Deus te conduzindo, o Espírito te conduzindo, um novo coração que foi dado a você, uma nova natureza, e você está caminhando na vida cristã. Mas o que você vai perceber, todos nós? Uma cordinha te puxando para trás. A cordinha do pecado, dos desejos pecaminosos, do estilo de vida que você vivia antes. Paulo está nesse conflito aqui, nesse dilema. E ele se queixa dessa condição. Deus, eu estou passando por isso. Senhor, eu desejo buscar a tua face. Eu quero andar, mas eu estou vendo outra coisa me puxando para trás. Não é sempre o caso de contar essas coisas, mas logo no começo da minha conversão, eu não tinha lido Romanos 7, e acho que mesmo se eu tivesse lido, ou alguém tivesse me explicado, eu ia fazer assim. Aí o que eu resolvi? Eu olhei para pecados que ainda estavam no meu coração, logo após eu ter me convertido, e eu simplesmente estava em desespero olhando para aqueles pecados. E eu simplesmente tive a brilhante ideia de ficar 3 dias em jejum, só tomando água. Porque eu olhei e não aceitava, e eu queria uma resposta imediata de Deus, para Deus me limpar daqueles pecados. Eu não queria mais saber daqueles pecados. Primeira parte está correto, glória a Deus, você está vendo o teu pecado. Mas a outra parte, você está achando que você quer resolver um problema aqui na Terra que não vai ser resolvido plenamente. Você pode ficar 1 ano jejuando, não vai resolver. É a tua natureza, é a nossa natureza. Pedro, na sua afobação e presunção de santidade, Senhor, me lava por completo. Pedro, fica quieto aí. Já basta o teu pé. Vamos lavar o teu pé, chulesento. Tá bom já. Então, mas é assim, irmãos. Às vezes, a gente, quando vem para a vida cristã, a gente é fominha. Então, a gente acha que você vai ser igual Jesus, ou assim, igual os apóstolos, você vai estar andando pelas águas, vai estar curando as pessoas, vai estar pregando e milhões vão se converter. Você tem uma grande visão da tua própria santidade. A vida cristã vai
caminhar numa direção diferente. O Espírito Santo vai te conduzir, irmãos, a lidar com a realidade do pecado, com aquela dureza do coração, com aqueles hábitos antigos que você não consegue se livrar, e você vai se lamentar diante disso. Isso é normal, isso é esperado que a gente faça. Assim, quando um salvo olha para a sua salvação no presente, o que ele vai ver, irmãos? Uma guerra contra o pecado. A batalha do crente com o pecado é árdua e vai durar por toda a vida. Você foi salvo? Glória a Deus. Pois saiba de uma outra coisa. Você entrou numa briga, numa guerra contra o pecado. Eu não costumo praticar exercícios físicos, mas eu sei algumas coisas sobre exercício físico. Você pode estar lá na academia todo dia malhando. Se você parar, volta tudo automaticamente o que era. Naturalmente você vai engordar. Se você para de fazer atividade física. Então, a questão da santificação, a vida cristã é desse tipo, irmãos. O pecado vai estar sempre ali. A gente vai sempre estar brigando contra ele e colocando ele no lugar dele. Provavelmente, muito tempo depois da sua conversão, Davi orou a oração ali, uma oração de confissão de pecado, que é um modelo para nós. Salmo 51, de 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, de acordo com a grandeza da tua compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Um dos grandes frutos da justificação, irmãos, é a capacidade de chorar, de se entristecer pelos teus próprios pecados. Olha como é a nossa vida, irmãos, antes da conversão, ou até mesmo na nossa vida cristã. A maior parte do tempo nós passamos reclamando. O ser humano reclama das coisas, mas geralmente é do quê? Das circunstâncias, das outras pessoas e de Deus. Sempre nós vamos estar caminhando dessa forma, mas o crente recebe a graça de reclamar de si mesmo, de ficar insatisfeito consigo mesmo. O apóstolo João diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O cristão, o que é, irmãos? É alguém que está olhando para os seus próprios pecados e confessando os seus pecados. Ele está admitindo aquilo que Deus diz sobre ele. Você é um pecador. Existem pecados aí. E mesmo após a conversão, esses pecados vão continuar aí. Você vai continuar praticando pecados. E qual a tua grande necessidade? Confessar com tristeza, confessar com repulsa esses pecados, lamentar esses pecados diante de Deus. Essa é a forma de você reclamar biblicamente. Ele certamente não estava ensinando que um cristão tem duas naturezas ou duas personalidades. Há apenas uma pessoa salva, assim como anteriormente havia só uma pessoa perdida. A grande questão aqui é que esse novo ser que foi criado, ele recebeu o Espírito e esse coração dele foi transformado para olhar para o corpo do pecado que ainda existe nele de uma maneira diferente. É para isso que nós somos salvos. Para olhar para o pecado, mesmo que seja numa porção pequena, mas ainda assim, do mesmo lado de Deus, tendo a mesma opinião que Deus tem sobre os teus próprios pecados. E Paulo vai aqui depois apresentar a prova dessa condição que ele se lamenta. No versículo 15 ao versículo 16. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, irmãos, a grande prova que ele vai trazer é assim, um pouquinho complicada a leitura aqui, mas, em resumo, Paulo diz assim: quando eu me converti, Deus colocou novos desejos no meu coração. Vamos dizer de maneira bem prática. Antes eu não me importava em ir para o culto, ir para a igreja. Agora eu quero. Eu sinto necessidade de estar em comunhão numa igreja local. Eu tenho necessidade de orar. Eu tenho necessidade de ler a Bíblia. Eu tenho necessidade de buscar a direção de Deus para a minha vida. Eu tenho desejo de crescer nessas coisas, de aprender mais sobre a vontade de Deus.
Isso a minha mente mudou. A minha mente mudou. A minha opinião em relação a Deus mudou. Mas eu vejo uma coisa que me prejudica nisso. Paulo vai falar aqui, porque o que faço eu não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Ele percebe, amanhã eu quero acordar 5 horas para orar. Aí faz exatamente o dia que ele vai dormir mais. Hoje eu quero ler 5 capítulos da Bíblia. Exatamente naquele dia ele vai passar o dia inteiro no celular. Amanhã eu quero fazer tal coisa. Amanhã eu quero aprender isso. Amanhã eu quero compartilhar o evangelho com alguém. Você não vai fazer. Eu não quero mais falar palavrão. Aí de repente vem alguém e fala, você já xinga. Eu não quero fazer isso. Acontece uma situação e você faz exatamente o contrário. O que o crente vai sentir quando acontecer isso? Frustração, tristeza. Puxa vida. Eu falava tanto palavrão, Deus já me guardou tanto. E exatamente hoje que eu gostaria de não falar nada de palavrão, me vejo falando coisas feias. Eu não queria desobedecer ao meu pai e minha mãe, queria ou escutar o que minha mãe fala quando ela pede alguma coisa para mim, mas eu não consigo. Quando a minha mãe pede, eu fico retrucando e reclamando e não faço. Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor. Que tristeza ficar lidando com isso todo dia. O cristão vai se queixar. O cristão vai reclamar dessa situação. E Paulo estava aqui reclamando dessa condição. Na minha mente, no meu coração, eu aprovo a lei. Eu gosto, eu quero me conformar à vontade de Deus. Ó Deus, mas olha a realidade que eu vivo, Senhor. Olha a situação que eu estou. Olha as companhias que eu ainda tenho que conviver. Olha o que eu estou escutando. Senhor, me ajuda, tem misericórdia. E Paulo vai trazer a causa disso aí no versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Houve uma mudança radical em sua vida, como houve na vida de cada cristão. Depois da conversão, a sua nova natureza já não aprova o pecado, que ainda se apega a ele através da carne. Considerando que antes de sua conversão, sua velha natureza aprovava os pecados que cometia, agora sua nova natureza o desaprova fortemente. Ele explica a razão para que a mudança em sua carta aos Gálatas. Ele vai dizer lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando Paulo fala assim, mas de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Paulo não estava de alguma maneira tentando fugir da responsabilidade. O que nós aprendemos, irmãos, sobre a nova vida que nós temos depois da conversão? Que a sua vida é unida em Cristo. A vida que você vive agora é em Cristo. Por isso Paulo vai falar aqui que quando ele percebe o pecado ainda puxando ele para fazer coisas erradas, o que ele constata, irmãos? Que agora essas inclinações são por causa do pecado que ainda habita na vida dele. Essa é a realidade, irmãos. Depois da salvação, o reinado do pecado acabou. Ele foi expulso para nunca mais voltar. Todavia, mesmo perdendo o seu poder e controle, ele consegue sobreviver. Ele já não controla o coração e a mente e as emoções como antes, mas encontra a sua morada residual em sua carne, nos pecados remanescentes que permanecem até que um crente se encontre no Senhor na sua segunda vinda ou na morte. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Gálatas 5:17. O que é isso, irmãos? O cristão é como um pintor amador. Você vai lá para o cerro e você vai pegar uma tela, todos os pincéis, todo o material que você precisa. Beleza, agora eu vou pintar o Cerro 21. Coisa mais linda, um pôr do sol. Aí vai lá o André pintar lá, a Ingrid pintar lá. Vai pintar lá. Aí vai pegar, desenhou, né? Pintou bonito, tal, da cabeça dela. Ela pega e olha. O que eu fiz? Que nada a ver. Olha aqui. O que esse pintor vai se sentir? Triste. Vai pegar, amassar e vai tentar fazer de novo. E vai tentar repetir várias vezes até que aquilo que ele está fazendo ali no quadro seja uma reprodução mais fiel do que ele está vendo, a beleza. A paisagem é perfeita,
A tela que ele está usando é maravilhosa, é o melhor material, o melhor papel. As tintas que ele está usando são as melhores. Onde está o problema? No pintor. É isso. Deus, quando você se converte, o que ele faz? Ele entrega um pincel na tua mão, os melhores materiais e põe uma paisagem maravilhosa na tua frente. A lei de Deus, a vontade de Deus. Aí você está lá, você começou a tua vida cristã e você nem sabe o que é pintar. E Deus põe o pincel na tua mão. Toma o pincel, vamos pintar. E você vai tentar pintar lá. Quando você olha para a tua pintura, é o que você vai sentir, tristeza. Você não vai conseguir olhar para a tua vida e ver ali na Bíblia um padrão. Você não consegue se conformar àquilo. E o crente, irmãos, ele é chamado para isso. Para você ficar insatisfeito. Dizem que os melhores saxofonistas do mundo, ele só se tornou o melhor saxofonista do mundo porque o professor dele simplesmente pegou o prato da bateria e jogou na cabeça dele. Teve que se abaixar, senão ele ia morrer. Porque esse saxofonista, no começo da carreira, ele achava que estava indo bem. E o professor dele jogou um prato na cabeça dele e falou, você não está bem. Aí o que ele fez? Foi estudar 10 horas por dia o saxofone. E se tornou o melhor saxofonista que já teve na história. Assim é, irmãos. Dizem que a pior coisa que você pode fazer para alguém é dizer, você fez um bom trabalho. Quando você fala que a pessoa fez um bom trabalho, ela já abandona. Abandona o serviço. Elogiou a criança, né? Parabéns, se comportou bem, acaba com tudo. Assim nós somos, irmãos. Então a Bíblia, sabiamente, o Espírito Santo vai nos conduzir para quê? Para você achar que está tudo bem na tua vida? Não. Ele quer que você seja o melhor pintor, o melhor músico, que você pinte as coisas de Deus na tua vida de uma maneira bonita, que a tua vida seja adornada com a lei de Deus, com a graça que existe para você cumprir a lei de Deus. Vai ser perfeito? Jesus veio aqui na terra e pintou o quadro perfeito da lei, exato. É praticamente a mesma coisa. E nós vamos conseguir? Não. Mas ainda assim você tem um grande propósito para a tua existência, se conformar à vontade de Deus, mesmo que quando você olhar para isso, você se sinta frustrado. Trazendo um exemplo da minha vida na infância, estava estudando música, né? Na igreja, e eu estava tentando passar uma lição lá. E eu insisti tanto, e cada vez que eu repetia aquela lição, pior ficava. E quanto mais eu tentava, pior ficar, até que eu entrei num esgotamento emocional e desabei chorando. Comecei a chorar, de soluçar. Aí, os irmãos inteiros vieram me abraçar ali, que eu soluçava de tanto que eu chorava. Porque eu tentei fazer tanto, melhorar tanto, e pior ficava. O crente é assim, irmãos. Você vai buscar a vontade de Deus, não vai ficar tudo tranquilo. Vai acontecer diversidades na tua vida. Eu quero ser uma mulher piedosa. Você vai ler um livro lá das patriarcas, matriarcas da fé, ou de alguma missionária, de alguém, e você fala, eu vou ser uma missionária. Quero ir lá para a China, quero ir lá para a África ser uma missionária, e vou me sacrificar por esse propósito. Vai acontecer um monte de coisa na direção contrária. Você vai ver o teu coração indo para coisas totalmente diferentes desse propósito nobre que você sente no teu coração, de servir a Deus, de ser uma pessoa que busca a face do Senhor, que tem maior alegria e deleite nas coisas de Deus. Às vezes você vai ver desânimo, você vai ver tristeza, você vai se sentir desapontado com você mesmo, nos teus papéis de mãe, de pai, de filho, muitas vezes, no teu trabalho. Muitas vezes, irmão, você vai chorar de soluçar. Você vai querer fechar a porta do banheiro e só chorar. Se você faz isso, irmãos, com esse propósito bíblico de se conformar à imagem de Cristo, de pegar o pincel porque você quer fazer algo que Deus colocou para você fazer, isso vai se transformar em bênção na tua vida. Toda essa lamentação vai trazer, irmãos, bênçãos para você. Deus, ele vai responder esse desejo que você tem no teu coração de cumprir a vontade de Deus. Mesmo quando você vai lá para cumprir, você faz tudo errado. Consegue notar a diferença, irmãos? O mundo lá fora, as pessoas não estão preocupadas com isso. Quanto mais errado, melhor. Mais eles se gloriam no erro, no pecado. O crente não, irmãos. Ele deseja ir em direção a Cristo, se conformar a Cristo. Mas quando você caminha para isso, o que você vai ver? Uma outra lei. Uma outra corda te puxando para o outro lado. Essa é a realidade, irmãos. Nós temos um segundo lamento a partir do versículo 18 até o versículo 20. Paulo vai dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero,
mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O segundo lamento segue o mesmo padrão do primeiro. A condição por que ele se lamenta, a prova dessa condição e a causa dessa condição. Ele vai dizer no versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo, como eu disse, irmãos, ele não está exagerando ou dramatizando. Quem já viu uma criança, né? Ai, ninguém liga para mim, ninguém me dá comida. Ai, isso, ai, não sei o quê, ninguém não sei o quê. É um exagero que a pessoa cria na cabeça e começa a chorar, ela dramatiza. Paulo não está dramatizando quando ele fala aqui, ó, porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, mas tem gente, tem teólogo, Martin Lloyd Jones, quando ele leu essa passagem, não, isso aqui não está falando de um crente, e ele não concorda, irmão Ivan, que essa passagem seja por causa de um crente. E eu, inclusive, só concordo que é para um crente, porque eu consigo ver Paulo aqui falando dele mesmo, e a opinião clássica da história da igreja, dos irmãos, sobre essa passagem. É um crente, mas é um crente amadurecido. Como eu falei, no comecinho da nossa vida cristã, a gente acha que é um super-homem cristão, que você está bombando, até Deus pegar e, pum, furar o balão. Vai murchar. E você vai ver que você tem a dureza do pecado para você enfrentar no dia a dia. Paulo está falando aqui, ó, na minha carne não habita bem algum. Ele vai mostrar a prova disso. Paulo, então me prova. Porque se isso é uma realidade na tua vida, Paulo, também vai ser para mim, porque eu sou cristão também. Ele vai falar a prova. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele quer fazer o bem, mas ele consegue? Não consegue. Não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero é isso que eu faço. Oh, quantas horas no celular, meu Senhor amado. Quantas horas olhando a inutilidade do celular, meu Deus. Tem misericórdia, me ajuda. Quantas vezes já pensei em jogar esse bendito celular na parede? Perde tempo, era para você estar lendo, era para estar trabalhando, era para estar com teus filhos, você está lá no celular, está no celular. É um problema, irmãos, que eu estou dando. Eu acredito que pegou em todo mundo aqui, principalmente em mim. A gente quer ficar no celular, ou então assistindo televisão. Você está perdendo teu tempo. Não é triste, irmãos? Quantas horas a gente passa com conversas triviais que não vai trazer edificação nenhuma, mas ainda assim é o que você passa a maior parte do tempo fazendo. Puxa vida, tem que fazer uma corridinha, é tão gostoso, e você enrola e passa 3 meses. E quando você vai lá e faz, é tão gostoso. Nossa, você quer tomar 3 litros de tereré numa sentada. Você se sente motivado para fazer as coisas. É uma enrolação para orar, para acordar de manhã cedo. E quando a gente consegue orar, que bênção, né, irmã Aline? Nossa, cara, o nosso dia fica diferente. Mas na hora de acordar cedo para orar, Senhor, tem misericórdia. Como é difícil acordar cedo. O mal que eu não quero é o que eu faço. Ou então, aí, vários outros pecados poderíamos citar. Isso é difícil, irmãos, mas é a realidade nossa, no nosso dia a dia cristão. Porque tinha um profundo desejo de fazer o bem. Ele desejava fazer a vontade de Deus. Mas, infelizmente, o perfeito fazer do bem que seu coração desejava não esteve presente na sua vida. Ele vai dizer, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Como observado em relação ao versículo 15, Paulo não está dizendo que ele era totalmente incapaz de fazer qualquer coisa que era boa e aceitável. Ele está dizendo que ele era incapaz de cumprir perfeitamente as exigências da santa lei de Deus. Filipenses 3:12 ao verso 14 vai dizer: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando, eu não sou perfeito, mas deixando aquilo que está no passado, eu tento prosseguir, eu tento avançar para um alvo, para a minha semelhança com Cristo, para o prêmio da soberana vocação, como ele apresenta aqui, irmãos. O crente ele nunca vai estar conformado, irmãos. Ele nunca vai estar satisfeito nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, qual é a nossa realidade, irmão? Pecado.
É o pecado. Quanto mais você amadurecer na fé, no teu relacionamento com Deus, mais você vai ver como Paulo, na minha carne não habita bem algum. Como o crente cresce em sua vida espiritual, ele inevitavelmente terá tanto um aumento do ódio ao pecado e um amor cada vez maior por justiça, como o desejo para aumento da santidade, assim será a sensibilidade e antipatia para com o pecado. Mas o mal que não quero, esse faço. Novamente, é importante entender que esta grande luta interior com o pecado não é experimentada pelo crente subdesenvolvido e infantil, mas pelo homem maduro de Deus. Você vai caminhar 10 anos com Deus? Saiba disso. Você não vai se achar um super-homem na fé. Você vai ver que você é pequenininho, que você tem que caminhar engatinhando dia após dia, dependendo de Deus, vivendo pela graça, porque você não é nem um super-homem. Não existe nenhum super-herói na vida cristã, irmãos. Não existe. Só Jesus. O restante de nós aqui na terra estamos engatinhando. Nenhum de nós vai poder falar, eu sou mega super crente. Não existe isso. Simplesmente esqueçam isso daí. Davi era um homem segundo o coração de Deus e foi homenageado por ter um Messias chamado Filho de Davi. No entanto, nenhum santo antigo do Antigo Testamento parece um pecador pior ou era mais consciente do seu próprio pecado. Davi, ele tinha uma consciência do seu pecado. Ele pecou gravemente, irmãos, mas ainda assim ele tinha uma consciência muito sensível do seu próprio pecado. Ele via o pecado e se lamentava. Quando se lê Salmos, é um livro de poesia, mas a maior parte deles são o quê? Lamentos. Nós lemos o Salmo 130 no começo do culto. O salmista lamentando a condição de pecado dele. Por isso, então, ele é o quê? O homem segundo o coração de Deus, que confessa os seus pecados, que se lamenta pelos seus pecados. A fonte, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Se eu estou fazendo o que eu não quero, ele argumenta, já o não faço eu. Paulo, para o que ele é em Cristo e vê que houve uma mudança radical em seu ser. Ele foi regenerado, ele nasceu de novo, ele tem uma nova natureza, um novo coração, de modo que o pecado praticado no presente são alguns dos pecados que ainda ficaram em seu corpo do pecado, e por isso conclui que estes pecados que ainda pratica, mas desaprova com o entendimento que possui, tendo uma nova natureza, são cometidos pelo pecado que habita em mim. Ele não vê bem nenhum e vê pecados que habitam nele. Quando a gente é crente, irmãos, eu vejo muitos irmãos ensinando por aí que o crente ele passa a ter duas naturezas, a velha natureza e uma nova natureza, como se tivessem dois cães brigando entre si. O que você alimenta mais é o que vai vencer o outro. Isso não é, eu não consigo ver isso biblicamente, irmãos. Quando você recebe uma nova natureza, é uma nova natureza, a outra já era. Só que, como alguns irmãos ilustram, nós temos que imaginar a salvação em três tempos, de maneira resumida. No passado, quando você é justificado dos teus pecados, da condenação do pecado, e no presente, você está sendo libertado no teu dia a dia do domínio do pecado. Um dia, irmãos, lá na glória, e é para lá que nós estamos caminhando, nós vamos ser libertos da presença do pecado. Por isso Paulo se lamenta, o pecado que habita em mim. Não vejo bem algum na minha carne, no corpo desta morte, como ele fala. O corpo humano, ele é mau, irmãos? Tem pecado no corpo humano? Não tem pecado no corpo humano. Paulo fala que o corpo está vendido para o pecado. Enquanto nós estamos aqui, o nosso corpo, irmãos, ele tem inclinações. O corpo em si não tem mal nenhum. É um organismo vivo, excelente, maravilhoso. Uma máquina fantástica de carne, ossos, sangue, que com capacidade de pensar, de refletir sobre a própria existência e sobre a existência de Deus. Mas esse corpo faz o que no dia a dia? Peca. Peca todo dia. Pensa, pensamentos, desejos e ações. Desejos maus, ações más, escolhas más, mesmo após a vida cristã. Você se compromete diante de Deus e nunca falar uma mentira. De repente você pega uma situação de surpresa e alguém te pergunta a coisa imediatamente e você, em vez de falar a verdade, no susto, em vez de você falar a verdade, você fala mentira. Conta uma mentira. Então ele está em casa? Não está em casa. Alguma coisa do tipo.
Você, em vez de contar a verdade, você conta uma mentira. Por instinto, não é assim? A gente faz isso constantemente, em vários outros tipos de pecado, por instinto. Isso traz problemas para a nossa vida cristã, mas é a realidade. Nós temos que aprender a lidar com essa realidade. Mas é aprovando isso? Ah, é assim mesmo. Não. Você vai se entristecer e ver a realidade disso e lamentar nisso, lamentar diante dessa condição. Paulo vai falar: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 21. É comum a gente ouvir: o dia que eu resolvi ir para a igreja, rapaz, aconteceu tanta coisa. É alguém que pega e liga para você, é alguém que te chama para ir para o bar, para ir para uma festa, ninguém te chamava. Você resolve se comprometer a seguir a Cristo, vai acontecer uma série de coisas opostas. Faz essa prova. Se comprometa em fazer algo que você vê falha na tua vida. Agora eu vou orar. Eu quero ter um momento de oração. Como dizia um pastor, o telefone vai tocar fora do fio. O celular desligado, o telefone vai tocar, de alguma maneira. Alguém vai bater na porta. Alguém vai te chamar no horário que você nem imaginava, porque você se comprometeu a fazer algo bom, adorar a Deus, servir a Deus. Versículo 22 a 23, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. O pessoal lá fora tem alguma briga em querer buscar a face de Deus, seguir a Deus e não querer? Ele tem essa briga? Uma briga da mente, da alma, dos desejos espirituais que foram implantados nele, e uma coisa que fica ali naturalmente? Não tem, irmãos. O ímpio ele não tem prazer nas coisas de Deus, então ele não tem um padrão, ele é hostil a Deus. Como ele manifesta isso? Tendo prazer em tudo aquilo que Deus abomina. O crente, quando ele cede à tentação, um exemplo, vou colocar um exemplo bobo aqui, do celular. Eu vou ficar olhando o celular, ele tem um prazer de distrair a mente dele olhando o celular. Ele vai ter um prazer momentâneo, mas logo, logo vai vir o quê? A repreensão da própria consciência, o chicote da própria consciência. Cara, eu tô perdendo meu tempo com isso aqui. Quantas horas eu tô? Você quer, você vai e apaga os aplicativos, Facebook, sei lá o quê. Fica um tempo sem. Fica um tempo sem. Logo daqui a pouco você volta de novo. E começa nesse ciclo, nessa briga, né? nessa intriga que você tem com o pecado. Versículo 23b. E me prendo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Como Paulo já tinha mencionado na primeira parte do versículo, a fonte de seu pecado não é mais o homem interior que já foi resgatado e santificado. Como todos os crentes, enquanto eles estão nesta vida terrena, Paulo encontra-se por vezes como um prisioneiro da lei do pecado. O princípio de que o mal ainda estava presente nele, mas agora o pecado se encontra apenas nos membros do seu corpo. Não é algo que é a natureza dele, ou que está lá no fundo da alma dele como antes. Ele foi santificado, ele foi salvo, foi resgatado. Mas ainda na superfície, o que nós temos? O pecado com uma cordinha puxando ele para o outro lado. O lamento final, versículo 24 a 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O lamento definitivo de Paulo é ainda mais intenso do que os outros. Ele grita em agonia absoluta e frustração: miserável homem que eu sou, porque essa pessoa descreve a si mesma em termos tão negativos. Muitos comentaristas acreditam que ele não poderia estar falando de um cristão, muito menos com um apóstolo. Se Paulo estava falando de si mesmo, argumentam eles, que ele deve ter falado sobre sua condição antes da conversão, mas isso não pode ser, irmãos. Como eu falei, o ímpio não tem um padrão para ele comparar uma coisa com outra. Eu tenho prazer nas coisas de Deus com a minha mente, e aí eu tenho tristeza quando eu peco. Ele não tem isso, ele só tem prazer no pecado e só. No máximo, uma conformidade externa. Uma coisa que ele faz social, um freio que Deus coloca nele, para ele não ir ser além mal, tanto que ele gostaria de ser. O crente ele tem um padrão, e quando ele vê isso, ele se inquieta. O cristão, irmãos, ele é inquieto. Não porque ele está como Jesus exorta, né? Ele está preocupado com o que ele vai comer, com o que ele vai vestir, com a roupa, ou com o dia de amanhã, ele está ansioso. Não. O crente ele quer buscar a justiça do reino de Deus. O que é isso, irmãos, na prática? Você olha para a tua vida, e o que você está fazendo, o que você vê? Injustiça. O crente ele não está conformado com isso, ele tem fome e sede do quê?
de justiça. Se você está com a barriga cheia, você tomou água, você tem fome e sede? Não. O crente ele tem fome e sede porque, por causa disso, ele olha para a condição de pecado dele e ele tem fome, porque ele vê que não está completo. Senhor, eu não estou satisfeito ainda. Não estou satisfeito, eu tenho fome, Senhor. Você não vê que eu tenho fome, Deus? Olha o que eu estou fazendo. Eu desejo as tuas coisas, fazer as coisas para ti, Senhor, mas eu não consigo. Quantos votos nós quebramos, irmãos? Eu vou me comprometer agora, eu vou. Às vezes você vê um vídeo na internet de um sermão daqueles bem arretado mesmo, né? Você vê um cara pregando ali, cara, eu quero isso para minha vida, eu quero ser igual a esse pastor, eu quero ser igual a essa irmã, eu quero ser uma pessoa fervorosa na fé. Você faz tudo, tudo o contrário. Isso vai trazer, o crente vai se entristecer com isso aí. O lamento definitivo de Paulo, então, ele é profundo, é tremendo. O salmista, no Salmo 130, vai dizer: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem vai subsistir? Ele vê a condição dele e vê, Senhor, se o Senhor olhar para mim do jeito que eu estou agora, Senhor, como é que eu vou sobreviver diante da tua presença? Me ajuda, meu Deus, tem misericórdia. Paulo faz uma pergunta para a qual ele bem sabe a resposta: quem me livrará do corpo desta morte? Mais uma vez, ele deixa claro que a causa da sua frustração e tormento é o corpo desta morte. O corpo que permanece sujeito ao pecado e à morte. Quando ele fala que quem me livrará, irmãos, essa palavra é hiomai, é uma palavra em grego que traz uma figura, uma ideia. Imagina que você é um soldado e você está no campo de batalha e você foi ferido. Você perdeu suas pernas numa bomba e você está lá rastejando, ensanguentando a tua vida. Está triste de você perder a tua vida, de morrer esvaído de sangue. Qual que é a tua esperança? Que venha um colega seu, um soldado, e te livre daquela condição que você está, te leve, te tire dali para um lugar seguro. Você não tem força, talvez, para levantar uma arma e atirar contra o inimigo que se aproxima. Você não consegue mover as tuas pernas, ou se você move com muita dificuldade. Qual que é a tua esperança? Que alguém faça com você. Que alguém te pegue, te tire, pegue você e ponha nas costas e te livre daquela situação. Assim é o crente, irmão. Nós estamos nessa condição. Quando nós olhamos para o pecado, quem me livrará do corpo desta morte? Aí eu vejo que não existe heroísmo, brilhantismo na vida cristã. Nenhum apóstolo aqui se coloca na condição superior à nossa. Nós somos iguais, irmãos. Nós podemos nos juntar. Se Paulo tivesse aqui agora, nós poderíamos abraçar e chorar junto com ele. Lamentar diante da mesma condição. Ó, que glória, irmãos, ó, que bênção. Podemos ter a comunhão no sofrimento por causa do pecado, juntamente com Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem que vai me tirar dessa condição miserável que eu estou enfrentando de pecado? Ó, dureza, ó, que vergonha eu tenho dos meus próprios pecados. Me ajuda, Senhor, me livra dessa condição. Eu fui chamado para pintar um quadro bonito, porque eu recebi coisas tão maravilhosas. Eu estou vendo as belezas, estão diante de mim, das coisas de Deus. Mas olha o que eu faço, eu não consigo. Não consigo fazer nada. Eu não consigo progredir na minha vida cristã. Ou se eu progrido, eu avanço um passo e dou 10 passos para trás. Olha que vida cristã é essa, Senhor, medíocre, tão limitada, Senhor. E aqui nós temos, irmãos, um padrão, e isso aqui não é uma exortação que nós estamos tendo nesta noite, irmãos, mas é uma palavra de consolo, de comunhão. Que comunhão que você está tendo se você olha para você dessa mesma forma, como a igreja de Cristo? Você está olhando para você mesmo de um jeito que cristãos no mundo inteiro agora, mesmo aqueles que estão morrendo por causa de Cristo, lá em alguns países, estão sendo mártires, morrendo queimados, como está acontecendo na Índia agora. Mas esses cristãos, mesmo nessa condição, quando eles olham para a vida dele, o que eles veem? Pecado. Poderia morrer, mas me sacrificar mais ainda por Cristo. Eu poderia avançar com mais coragem o evangelho, eu poderia servir melhor, me dedicar mais, evangelizar mais aquelas pessoas, sem ter medo do que elas vão pensar. Quantas vezes eu nego a Cristo no meu dia a dia, tenho vergonha de pegar um folhetim e entregar para alguém na rua, tenho vergonha de orar para alguém que está precisando de oração, tenho vergonha de falar da minha fé para alguém no meu trabalho. Senhor, tem misericórdia, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é a oração do crente, irmãos, quando ele olha para si mesmo. E que bênção é, irmão, se você faz essa oração. Como eu disse, irmãos, isso aqui não é uma exortação que eu estou trazendo aqui nesta noite, mas são palavras de consolo para nós, numa tristeza bíblica.
Uma tristeza segundo Deus, de olhar para os pecados e se entristecer por causa deles. Porque os cristãos têm um sabor da justiça e da glória de Deus. Enquanto eles ainda estão na terra, seu desejo de ir para o céu é ainda mais intenso. Nós mesmos, diz Paulo, tendo as primícias do Espírito, igualmente gememos em nós mesmos, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo está aqui, como Paulo diz, vendido ao pecado, ele serve ao pecado. Mesmo que você tenha uma nova natureza, o teu corpo, os teus instintos vão servir ao que, irmãos? A Deus de maneira perfeita? Só quando o teu corpo for resgatado dessa condição que nós recebemos. O objetivo final da lei é conduzir os homens à fé em Jesus Cristo, que cumpriu as exigências da lei em nome dos pecadores que confiam em sua justiça, em vez de algum tipo de justiça própria. É um grande antídoto, irmãos, contra o orgulho. O Espírito Santo te dá olhos para você ver o teu pecado, para que você jamais, mesmo após de você ter se convertido por meio da fé, você abandonar a fé e passar a confiar nas tuas boas obras. Nós somos chamados para crescer e nós desejamos crescer em boas obras, mas quando nós caminhamos na vida cristã mais e mais, você vai perceber uma coisa, cara, como que eu dependo de Jesus? Senhor, eu não posso dar um passo sem ti, meu Deus. Eu não posso nem respirar sem a tua graça. Eu não posso fazer nada, muito menos desejar qualquer coisa espiritual, sem que o Senhor me capacite, me ajude e me sustente. O pastor Robert Murray McCheyne, um dos homens mais piedosos que já passaram nessa terra, mesmo tendo morrido muito jovem, com a idade de 30 anos, deixou ao povo de Deus um grande tesouro de memórias e outros escritos, dentre eles comentários de todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e uma série de outros sermões que foram catalogados. E eu trouxe aqui, irmãos, esse irmão que faleceu tão jovem, com 30 anos, fez um poema muito bonito. E o poema dele é intitulado O Senhor é a Nossa Justiça. E ele coloca o título em hebraico, Jeová Tsidkenu, que é o Senhor é a nossa justiça. Ele fala assim, a palavra de ordem dos reformados, qual que é? O Senhor é a nossa justiça. Ele é a minha justiça. Eu fui chamado para andar em justiça, para ser perfeito em justiça, mas eu vejo pecado em mim. Qual que vai ser a tua oração, irmãos? Qual que vai ser a palavra de motivação para você, irmãos? Um mote, como se diz, o Senhor é a nossa justiça. Eu vou ler o poema com os irmãos. Se os irmãos quiserem fechar os olhos e refletir nas palavras desse jovem pastor, vamos pensar no que esse irmão diz. Antes eu era alheio à graça e a Deus, não sabia do perigo nem dos fardos meus. Amigos falavam empolgados de Cristo no madeiro, mas para mim, Jeová Tsidkenu ainda não era verdadeiro. Lia com prazer para me entreter ou me livrar da ansiedade, a exuberância de Isaías ou de João a simplicidade. Mas nem mesmo ao imaginar de Cristo o sangue carmesim, Jeová Tsidkenu significava alguma coisa para mim. Com as lágrimas que as filhas de Sião vertiam, eu chorava quando as águas sua alma encobriam. Não pensava, contudo, em meus pecados cravados no madeiro. Para mim, Jeová Tsidkenu ainda não era verdadeiro. Quando a graça generosa despertou-me com a luz do alto, fui tomado de temor e de mortal sobressalto. Nenhum refúgio ou segurança em mim mesmo posso encontrar. Somente Jeová Tsidkenu pode me salvar. Diante desse nome, nenhum terror pode restar. Banida a culpa, com ousadia hei de me aproximar, para beber da fonte viva que jamais terá fim. Jeová Tsidkenu é tudo para mim, meu tesouro e glória eterna. Jeová Tsidkenu, jamais me perderei. Jeová Tsidkenu, seja nas águas, seja em terra firme, em ti serei vencedor. Minha corda e âncora, minha armadura e escudo protetor, mesmo no vale da sombra da morte, lembrar-me-ei desse nome e serei forte. Pois, quando o Senhor desta vida febril me libertar, Jeová Tsidkenu,
serão as últimas palavras que meus lábios hão de pronunciar. O Senhor é a nossa justiça, meu Pai. Essa é a nossa única esperança, ó Deus. Antes da nossa conversão, nós não nos importávamos com isso, nós tínhamos na nossa cabeça justiça própria e nós estávamos satisfeitos com isso, indo para o inferno. Mas depois que a graça e a misericórdia nos alcançou e o Espírito nos regenerou, produziu fé, arrependimento em nossos corações, nós percebemos a gravidade do nosso estado diante dos pecados contra Ti, contra a Tua lei, e nos vimos em apuro, ó Pai. E o Senhor nos sustentou pela fé, nos fez olhar para a justiça de Cristo, e nela o crente, o cristão caminha. O cristão caminha na medida que ele olha para Cristo, ele também começa a olhar para os seus próprios pecados, mesmo após a conversão. E da mesma forma, Deus, a sua única esperança será a justiça de Cristo. Ele vai se inquietar, vai ter uma vida de inquietação em relação aos próprios pecados, de insatisfação, de inconformidade ao pecado e um desejo profundo, sincero, zeloso de crescer em conformidade a Cristo, de ser um zeloso cumpridor da lei de Deus, mesmo vendo outra lei habitando no seu corpo. Que o Senhor nos guie, ó Pai, nessa luta constante, e assim como Paulo e os irmãos, ó Deus, e a igreja de Cristo, que todos possamos, ó Deus, nos lamentar diante da nossa condição de pecado. Ó, que bendito lamento, ó Deus, podemos levantar como crentes em adoração a Ti, ó Pai. E é esse lamento que nós devemos trazer diante da Tua face, ó Deus. Queremos trazer diante da Tua face nesta noite, ó Pai. Por isso eu oro, meu Pai, nesta noite e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.